Olá, tudo bem? Vamos para o nosso terceiro dia da nossa semana buscando as coisas do alto. E hoje eu quero compartilhar com você como buscar as coisas do alto por meio da oração. Se tem um princípio que eu aprendi para a minha vida com o meu pai, que foi o meu primeiro mentor na minha vida espiritual, vendo o exemplo dele nessa busca diária em ter essa vida de oração diária com Deus. É algo muito forte e meu pai me ensinou que a oração é a chave para tudo na nossa vida. É a chave para os momentos de indecisões, para os momentos de dúvidas, é a chave para os momentos alegres, porque ela se torna uma atitude de gratidão, é a chave para os momentos de batalha. Enfim, nós não podemos caminhar como cristãos sem o hábito de uma vida de oração com Deus. Então, nós buscamos as coisas do alto nessa intimidade com o Pai, porque a oração é essa busca pela intimidade com o Pai. Eu tenho uma alegria de dizer isso, que é o maior presente que meu pai me entregou, foi essa chave de buscar a Deus em oração, em tudo, em todas as circunstâncias da minha vida, sempre me vem à mente: ore primeiro, busque primeiro em Deus, não faça nada, busque em Deus em oração, tudo que você fizer, além da palavra de Deus que nós falamos ontem. E nós buscamos as coisas do alto por meio da palavra de Deus. Hoje eu quero dizer para você que Deus vai revelar muitas coisas do alto para você por meio dessa busca diária que acaba se tornando um hábito na sua vida, que é a oração. Eu não sei como é o seu momento de oração com o Pai, porque é algo íntimo que vai sendo construído, né? Porque Deus é o nosso Pai e Ele é o nosso melhor amigo. E a gente vai construindo essa intimidade, assim como a gente tem com os nossos amigos, né? Tem amigos que você chama para casa, comem juntos, tem amigos que te ajudam, mesmo distantes. Eu tenho amigos que estão do outro lado do mundo, então por meio da oração deles, Deus tem me abençoado muito, né? E essa busca, essa intimidade, assim como nós temos com os nossos amigos terrenos, nós temos que ser intencionais nessa busca com o Pai. A sua intimidade tem que ser intencional todos os dias com o Pai. E Ele está à porta, esperando você abrir, e para que Ele entre e possa bater um papo do dia contigo, entregar as promessas, entregar os segredos mais íntimos do Pai. É nesses momentos, em secreto. E tem algo muito engraçado, que é quando a gente fala lugar secreto, né? Quando a gente fala em oração, muitas pessoas acham que você tem que fechar o quarto, né? Silêncio total. Claro, eu respeito quem tem assim o seu lugar secreto. Mas eu tenho vários lugares secretos, né? E um deles, você pode até achar estranho, mas é um dos lugares que Deus mais fala profundamente ao meu coração. E acaba sendo de toda a família, porque é um lugar comum a todos eles, é o nosso carro. Nós temos o hábito de orarmos, né? Quando, nesse momento agora de pandemia, as crianças estão em casa, estudando em casa, mas quando estava normal, indo para a escola, nós, nesse caminhar, né, durante o caminho até a escola, nós temos um momento de oração com toda a família, onde todos oram, né, compartilham o coração, os pedidos de oração. E
quantos momentos nós vivemos de milagres durante esse percurso, que às vezes dá 30 minutos, quantas vezes nós sentimos a presença de Deus assim tão profunda e forte. Então, se você ainda não tem um lugar secreto, procure, te aconselho. Às vezes é um lugar que você nem imagine, mas acaba se tornando, assim como foi para mim, o carro se tornou um lugar secreto. E quando a gente começa a orar, a gente sente a presença de Deus. E assim você pode ter aí na sua casa um cantinho, né? É importante você criar esse hábito de buscar ao Senhor num lugar secreto. E eu quero começar com a leitura da Palavra de Deus hoje para você em 1 Tessalonicenses 5, nos versículos 17 e 18, diz assim a Palavra de Deus: orem continuamente. Em outras versões, ore sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ore sem cessar, e em seguida vem uma outra atitude que está interligada com a oração, que é a gratidão. Deem graças em todas as circunstâncias. Então eu não busco a Deus em oração só nos momentos de tristeza, só nos momentos de dúvidas, só nos momentos de aflições, de angústias, de tristeza. Eu busco a Deus em todos os momentos. Quando Deus dá essa ordem pra gente, ore sem cessar em todos os momentos. É quando eu levanto, é quando eu estou me alimentando, é quando eu estou dormindo, é quando eu estou indo dormir, é quando eu estou andando no caminho, é quando eu estou lavando uma louça, é quando eu estou no meu trabalho, é sem cessar. E em todas as circunstâncias. É nos momentos de alegria, é nos momentos de tristeza. Em todo o tempo. Porque Deus, Ele espera isso de nós. Ele espera essa atitude de nós como filhos amados dEle. Deus está ansioso por essas atitudes do nosso coração. E tem uma frase de Martinho Lutero que diz assim: assim como o trabalho dos alfaiates é consertar roupas e a dos sapateiros é fazer sapatos, assim também o trabalho dos cristãos é orar. Eu tenho certeza que Deus nos deu essa ferramenta. A oração se tornou uma ferramenta para você abençoar a vida do próximo, abençoar a vida dos seus filhos. Eu sei que você que tem família, que é casado, que tem filhos, se ainda não tem, faça a oração profética. Ore, peça a Deus. Antes de casar, nós tínhamos um grupo de amigas que nós reunimos meia hora antes das celebrações na igreja e nós orávamos pelos nossos maridos, nossos futuros maridos. Nós entregávamos a vida deles diante de Deus e ali nós nos derramávamos diante da presença de Deus. E assim acontece com os nossos filhos. Todas as vezes, vá lá onde seu filho está, no quarto dele, põe a mão. É uma ferramenta, a oração é uma ferramenta. E Deus é o nosso maior exemplo. Eu tive, além de Deus, o exemplo do meu pai. Quantas vezes encontrei meu pai nas madrugadas orando por nós, pela nossa família, pela igreja, pela cidade. Nós temos exemplos. Se você não tem exemplo na sua casa, você tem um exemplo de Jesus, que buscava sempre a Deus em oração. Os discípulos que estavam ao redor dele pediam: Pai, ensina-nos a orar. Porque às vezes a gente não sabe nem o que orar, mas Deus nos ensina. Se a gente se quebrantar, assim como Ana se quebrantou diante de Deus, clamou a Deus a bênção de ser mãe, de ter um filho, nós podemos também nos derramar na presença de Deus.
Então, a oração é uma ferramenta para abençoar ao próximo, para abençoar a nossa família. Ela também é uma ferramenta que nos torna mais íntimos do Pai. E ela também é uma arma de guerra. Quando você estiver passando por dificuldades espirituais, ela é a sua arma de guerra. Não sei se você já assistiu o filme Quarto de Guerra. Se não assistiu, fica uma dica para você também. Ali nós vemos uma história de uma família, um caso específico, estavam passando por dificuldades no casamento e a esposa se levantou e decidiu pagar um preço em oração pelo seu esposo, pela sua família. E nós vemos assim, que quando nós nos posicionamos, nós precisamos nos posicionar. Se estamos em guerra, nós precisamos vestir as armaduras de Deus. Precisamos nos equipar, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então procure esse lugar secreto, procure buscar a Deus em oração nesse lugar secreto, mas procure também ouvir a Deus. Muitas vezes nós temos essa disposição de buscar a Deus em oração. Nós nos derramamos na presença de Deus e às vezes nos esquecemos de escutar também a voz de Deus. Peça a Deus em nome de Jesus nesse dia para que você tenha sensibilidade, tenha os ouvidos de Samuel. Samuel foi sensível à voz de Deus. E eu quero indicar aqui um livro que me falou muito desse detalhe, da gente ter os ouvidos de Samuel. É um livro que marcou muito a minha vida, chama O Poder de um Sussurro, do Bill Hybels, né? É um livro que fala para a gente ouvir a voz de Deus, ter essa sensibilidade e também ter a coragem de responder. Samuel ouviu a voz de Deus e em seguida teve a coragem de responder à voz de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Então, a gente precisa, aqui nesse livro ele fala muito disso, a gente precisa estar sensível. Às vezes tem muito barulho ao nosso redor, né? Às vezes o mundo nos coloca muitos barulhos, né? E a gente precisa às vezes diminuir os barulhos da nossa vida. A gente precisa ter discernimento em coisas que estão atrapalhando a gente ouvir a voz de Deus. Então, fica a dica desse livro, muito importante também. Então, busque a Deus em oração e escute o que Ele tem para falar. Tenha esse momento de silêncio. Deixa Deus sussurrar no seu ouvido. Ele quer profetizar sobre a sua vida. Então, se você deseja ver mudanças profundas em sua vida, se você deseja ver mudanças profundas no seu casamento, na sua vida profissional, na vida do seu filho, busque a Deus em oração. Pague um preço em oração. Pague um preço. O poder do clamor, ele é ilimitado. Ele é ilimitado e está disponível para você. Você é capaz de ir, esse poder é capaz de ir até onde sua fé alcança. Então, quanto mais íntimos de Deus, mais sensível a sua voz se torna para nós e mais compreensivo se torna a linguagem do céu. Esteja sensível à voz de Deus. E que você possa, em nome de Jesus, desenvolver a prática da oração na sua vida. Além da leitura da palavra, gaste tempo na presença de Deus. Que isso se torne um hábito saudável na sua vida. Que você possa desenvolver, em nome de Jesus, uma vida poderosa de oração. E que você se apaixone pela presença de Deus na sua vida. E que essa prática que está ao seu alcance, a oração está ao seu alcance, mesmo que você ache que não saiba orar, converse com Deus, com o seu amigo,
o seu amigo íntimo está disponível 24 horas, 7 dias na semana. Basta você querer, só depende de você. Deus está te esperando. Ele está te esperando de portas abertas para entregar para você tudo aquilo que Ele tem, tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida e que está, às vezes, travando. Deus diz lá em Efésios 6,18, eu quero fechar esse momento nesta palavra. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Em nome de Jesus, que Deus traga ao seu coração essa perseverança. Não desista. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua igreja. Não desista dos seus líderes. Não desista de pagar um preço, de perseverar em oração. Ore. Pague o preço. Não desista. Deus está com você. E que Deus possa tocar em seu coração com essa palavra e que a sua oração esteja alinhada com a gratidão. Seja grato a Deus. Não murmure. Agradeça pelo que você já tem. Agradeça. Que a sua oração seja de súplica, mas também que seja de gratidão a Deus. Deus quer que você seja o melhor amigo dele. Você também deseja isso? Eu creio que sim. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos porque nessa semana estamos buscando as coisas do alto. E as coisas do alto são tuas, se referem a ti. E nós queremos buscar a ti, queremos buscar o nosso amigo íntimo. Que essa busca, Pai, se torne um hábito na leitura da Tua Palavra, um hábito na oração, que possamos estar alinhados contigo. Nós queremos ouvir, nos dê sensibilidade à Tua voz, nos dê ouvidos de Samuel, possamos ser sensíveis e corajosos em responder à Sua voz. Em nome de Jesus, nos ajude a colocar em prática essa vida de oração. Que seja uma oração sem cessar, orações de gratidão, de súplica, de adoração. Nós te adoramos neste momento e te agradecemos por essa semana, porque o Senhor está abrindo os nossos olhos. Não nos tudo aquilo que tenha nos distraído de ouvirmos a Tua voz, de buscarmos as coisas do alto, sejam silenciadas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e amanhã nos encontramos em mais um dia nessa semana buscando as coisas do alto. Um grande abraço e até amanhã.